Dando continuidade ao trabalho, eu vou estar falando da produção da farinha de peixe. Segundo o Regulamento Industrial de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPOA, ele define a farinha de pescado, o subproduto obtido pela cocção do pescado ou de seus resíduos, mediante o emprego de vapor. Esse resíduo ele é prensado, dissecado e triturado, podendo ser classificado em dois tipos: a farinha de qualidade e a farinha de segunda qualidade. Na indústria de pescado, as graxarias elas são responsáveis por produzir a farinha e o óleo de peixe, utilizados muitas vezes como matéria-prima da própria nutrição animal. Algumas produções de pescado possuem a graxaria próxima às áreas de produção, já que o aproveitamento da carne dos peixes ainda é muito baixo. O aproveitamento dos resíduos do processamento dos pescados realizados na graxaria é fundamental para que a rentabilidade da indústria aquícola. Como, por exemplo, na produção do filé de peixe, somente 30% desse peixe é aproveitado. É um produto com baixo risco de deterioração bacteriana, devido à sua baixa atividade de água e o tratamento térmico realizado, e é considerado como uma das fontes proteicas de origem animal de maior qualidade nutricional para a fabricação de ração para animais domésticos. E são necessários, em média, de 4 a 6 kg de resíduo de pescado para cada 1 kg de farinha produzida. A cocção é a primeira etapa desse processo e a sua operação mal executada prejudica as etapas posteriores. A proteína dos resíduos de pescado são coaguladas, parte dessa água é removida por evaporação e o óleo ele é liberado dessa massa cozida. Na etapa de prensagem, pequenas perfurações presentes na prensa removem o óleo e a água desse material aquecido. Esse líquor ele segue para uma centrífuga, onde ocorre a separação do óleo. A secagem ela é outra etapa muito importante, pois dela vai depender as características finais da farinha de pescado. Se essa secagem for em uma temperatura muito alta, causa perda de nutrientes por ressecamento, e se for muito baixa, possibilita o desenvolvimento de bactérias, bolores e leveduras, ocasionando uma rápida deterioração do produto. Esse produto ele vai ficar úmido. Nessa imagem a gente vê o equipamento que realiza a secagem dessa farinha. Esse material, esse conteúdo, ele segue para a moagem e para a embalagem, né, que são consideradas operações finais do processo. A moagem ela vai ser realizada para quebrar todas as partículas maiores e transformá-las em um único material de característica farinácea e homogênea. Enquanto a segunda, o processo para embalar, representa a forma para a qual esse produto ele vai para estocagem e transporte. E ele é comumente ensacado em sacos de papelão, juta ou plástico. Aí nós temos um exemplo de como esse material ele é embalado, ele fica embalado. E a produção do óleo de peixe. Então, segundo o RISPOA, entende-se por óleo de pescado produto líquido obtido pelo tratamento da matéria-prima pela cocção a vapor, separada por decantação ou centrifugação e filtração. O óleo de peixe e a farinha elas estão ligados no mesmo processo, né? Em um mesmo processo você vai obter esses dois produtos. Suas características elas devem satisfazer as condições de cor, amarelo claro ou amarelo âmbar. E o óleo ele é muito utilizado na alimentação animal e pode ser considerado também como matéria-prima para o preparo de cosméticos, detergentes, tintas, vernizes, biodiesel, e está muito empregado também na indústria farmacêutica. O processo mais utilizado para se obter o óleo de peixe é através do cozimento e da prensagem desse subproduto. Todo o líquor ele é removido da massa de pescado e é misturado e depois centrifugado a uma temperatura de 80 graus para a obtenção de um óleo primário.
A gente também chama de óleo bruto. Na fase de armazenamento, esse óleo ele pode ser comercializado sob a forma de aditivo para a formulação da ração animal ou receber um processamento específico e ser refinado para obter um óleo mais puro, né? Clarificado, inodoro, insípido e com uma estabilidade oxidativa máxima para ser utilizado na alimentação humana. A produção de couro. De forma geral, o couro ele é a pele do animal que passou por processos de limpeza e estabilização. Ele é utilizado para a confecção de calçados, peças de vestuário, revestimentos de mobília e de estofamentos de automóveis. Num processo geral de transformação da pele em couro, ele normalmente é dividido em 3 etapas principais: a ribeira, o curtimento e o acabamento. A ribeira é uma macroetapa que tem por finalidade a limpeza e a eliminação das diferentes partes e substâncias da pele que não vão constituir o produto final. E também esse processo ele prepara a matriz de fibras colágenas para seguir adequadamente com os produtos químicos das etapas seguintes. E essa etapa ela compreende desde o pré-molho até a lavagem, após a descalcinação ou purga, né? Ou até o píquel realizado antes do curtimento. O curtimento é um processo que ele consiste na transformação propriamente dita da pele, pré-tratada na ribeira, em um material estável e imputrescível, ou seja, a transformação da pele em couro. E pode ser classificada em 3 tipos principais: num curtimento mineral, realizado com cromo, mas já vem sido realizado formas de substituir esse material por causa do seu dano ambiental negativo. O curtimento vegetal, feito com tanino, só que é um processo de alto valor, muito caro. E o curtimento sintético, realizado com resina ou tanino sintético. Na imagem vemos um exemplo de um curtimento sendo realizado. Depois de curtido, esse couro ele vai ser enxugado e rebaixado para uma espessura próxima àquela solicitada pelo mercado. E eles vão ser classificados de acordo com a ocorrência de defeitos. Após a classificação, eles vão seguir para a neutralização ou desacidificação, para que o pH ele seja adequado à penetração e fixação dos produtos do recurtimento. O recurtimento, por sua vez, ele vai visar definir parte das características que a gente conhece do couro, como a maciez, elasticidade, o enchimento e algumas características de toque e de tamanho de poro. E no mesmo banho de recurtimento ou em um novo banho, esses couros eles vão ser tingidos com corantes aniônicos ou catiônicos, dependendo do pH do substrato e do efeito desejado nesse produto final. Aí eles passam para o processo de engraxe, que é realizado com a finalidade de incorporar substâncias lubrificantes no couro, visando a maciez. E após o engraxe, é aumentada a resistência ao rasgamento e a distensão da camada lisa e externa do couro. Sendo assim, os couros vão ser estirados e submetidos a um vácuo para eliminação do excesso de água e secos naturalmente no interior, né, desse curtume. Em seguida, são recondicionados, amaciados, enviados para o lixamento e posteriormente para o acabamento final com a aplicação da resina, lacas e prensados. Falando um pouquinho agora da produção de adubo organo-mineral a partir de ossos. Geralmente os ossos eles são utilizados para serem transformados em adubo orgânico. São adubos riquíssimos. Esses ossos eles são cozidos e a liberação de um sebo no processo desse cozimento. E esse sebo ele vai ser separado para ser transferido para um tanque para tomar outra direção no processo.
O osso ele é separado, moído e triturado com sais orgânicos, resultando em adubos organo-mineral, e logo em seguida esse adubo ele passa pelo processo que leva ao estoque ou expedição desse material. Falando um pouquinho também do uso das farinhas de origem animal nas rações. As farinhas de origem animal elas são muito utilizadas na nutrição de monogástricos, principalmente suínos e aves, e entram na formulação das rações, substituindo a principal fonte proteica, que no caso é o farelo de soja. Essas farinhas elas são aplicadas na fábrica de ração para animais, sendo no processo de produção elas são incluídas direto no misturador. As vantagens: redução do custo de formulação das rações, riqueza em aminoácidos essenciais e o aumento da palatabilidade, principalmente por causa do cálcio e do fósforo. As temperaturas do processamento dessas farinhas, elas eliminam boa parte, se não toda a contaminação bacteriana dos subprodutos utilizados como matéria-prima. Só que pode ocorrer uma recontaminação dessas farinhas, principalmente por salmonela e coli, que é algo que tem grande chance de acontecer devido ao manuseio, transporte ou outros fatores ambientais que não estejam adequados. E por isso, essa farinha ela deve ser monitorada para evitar a perda da qualidade por recontaminação. Para reduzir o risco da presença de algumas bactérias, tem sido uma prática comum nas graxarias adicionar no processo de fabricação substâncias à base de formaldeído, que vão impedir esse crescimento bacteriano. Apesar de ser um processo desejável, pode, em hipótese, reduzir a digestibilidade dos aminoácidos e da energia dessas farinhas. É importante saber que, visando evitar o risco quanto à encefalopatia espongiforme bovina, desde 2004 está proibida no Brasil a utilização dessas farinhas de origem animal ou de cama de aviário em rações de ruminantes, conforme a Instrução Normativa número 8, de 25 de março de 2004. Então, para concluir o nosso trabalho, a graxaria ela processa subprodutos animais sem fim de alimentação humana, como a gente já explicou ao longo do trabalho, sendo uma solução oportuna e rentável para que aqueles subprodutos que eles não têm mais perspectiva e que seriam eliminados como resíduos, que eles não sejam perdidos nesse processo. Além dos subprodutos não comestíveis da indústria da carne, as graxarias elas também processam os alimentos impróprios apreendidos pelas autoridades sanitárias, que fazem dessa indústria a melhor opção para o descarte, pois vai impedir que esse produto ele seja comercializado ou consumido, evitando a propagação de agentes causadores de enfermidade. Com face dessas considerações, a graxaria ela deveria sim ser considerada uma atividade de utilidade ambiental. E essa indústria, a gente sabe que ela não resolve o processo da sustentabilidade da indústria da carne, mas ela se constitui numa opção adequada para a destinação desses subprodutos dessa atividade. Aí, se vocês quiserem fazer perguntas, nós vamos estar abertos às dúvidas, ou vocês também podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que aí a gente conversa melhor, passa os artigos que a gente usou como base para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada.